Shalom, shalom! Estamos aqui então para o nosso primeiro dia de Homer. Dos 49, começaremos agora com o primeiro atributo do Homer, que seria, Hesed Shebi Hesed. Primeiro dia, bondade na bondade e amor no amor. Hein? Então, poderemos ver depois mais para frente, em 1 de João 4:21, que fala desse amor, que como que nós podemos amar a Deus se não amamos ao próximo, né? Então, nós falaremos hoje do amor como uma arma espiritual. Você já parou para pensar no amor como arma, como uma arma espiritual? Então, vamos estudar sobre isso? Vamos primeiro fazer a nossa oração. Eu vou fazer a oração em hebraico, depois em português. Fechemos os nossos olhos e oremos a Deus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotov vetzivanu el sefirah haomer. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou sobre a contagem do Homer. Já começamos pela oração que diz que nos ordenou, né? Se você quiser também um fundamento em Levítico 23, a partir do 15, também pode estar dando uma olhadinha na sua Bíblia. E o que a gente quer falar hoje sobre a bondade dentro do amor, o que nós precisamos trazer para refinar, para evoluirmos. Eu quero te convidar a dar uma olhada na raiz da afetividade, em fazermos uma caminhada para corrigirmos a raiz da nossa afetividade e olharmos o amor como missão, não como carência, porque se a gente observa, vocês vão ver com o caminhar, o quanto a gente pensa que ama, mas na verdade a gente quer suprir algo que nos faz falta muito da maioria das vezes na nossa infância. Mas eu quero que você enxergue hoje o amor como missão e não como carência. Assim como Yeshua derramou seu amor através do Espírito Santo, ele deixou para nós. Então eu quero te dizer que não se trata apenas de amar mais, não é isso. É de curar aquela deformação do amor. Porque amar aqueles que a gente tem laços afetivos é fácil. Agora, se entregar e amar alguém que a gente não tem vínculo, ou às vezes a gente até tem algum problema, é mais difícil, não é mesmo? Então, quando nós ouvimos sobre o amor de Jesus e a gente não consegue executar, é porque parte da nossa alma ainda está ferida, carrega traumas, feridas e carências da nossa infância. E essa alma, ela vem com essa deformidade e junto vem o ciúme, a possessividade, a dependência emocional, falsa piedade. Muitas das vezes amamos por necessidade, para atrair para nós, por interesse. Atraímos também quando somos carentes, relacionamentos abusivos. Nos tornamos também tóxicos para outra pessoa. Passamos a adorar o outro mais do que a Deus ou de qualquer outra coisa, aquela questão de que a gente não consegue viver sem aquilo ou sem aquela pessoa, ou seja, amar para ser aceito, a gente acaba substituindo Deus em todas essas questões, porque a gente tem a necessidade de aceitação num determinado grupo, num determinado lugar. E o que eu preciso refletir para esse dia dentro dessa pequena palavra? Não estão idolatrando ninguém? Será que não tem ninguém na minha vida aonde eu estou tendo uma idolatria emocional e essa pessoa tem ocupado
não só o lugar do Senhor na minha vida, mas até mesmo o meu próprio lugar. Porque quando eu amo o outro mais do que a mim mesmo, será que eu amo? Já parou para pensar nisso? Então, você vai vendo que a gente vai criando uma carência e uma dependência emocional. Aí eu te pergunto, quem que você está tentando salvar para se sentir necessário? Olha que profundo. Você precisa fazer algo para alguém para que você se sinta importante para essa pessoa. Você precisa salvar ela de alguma coisa, que às vezes ela nem precisa desse salvamento, mas você enxerga. Quem você está amando? Amando para suprir essa ferida. A palavra do Eterno nos manda o quê? O que ele manda falar? Ame ao próximo como a ti mesmo. Mas quando eu tenho esse amor mais pelo outro do que a mim mesmo, não é amor. Porque na palavra do Senhor diz que eu tenho que amar a mim primeiro. É emoção, né? E não é uma ação santa. Então não é sobre obediência, não é sobre sentimento que eu quero te falar hoje. Eu quero te falar sobre o amor da obediência, que é o amor do mandamento do Senhor. A gente deve amar, sabe como? Como um sacerdote ama suas ovelhas. A gente deve amar como um pastor, não como uma vítima. E amar como sacerdote é amar para restaurar. Amar como quem intercede e não como quem mendiga afeto. Quando o Senhor nos deu um novo coração, não foi para amar mais, mas para amar como Ele, sem segundas nem terceiras intenções, mas por obediência. Então, o primeiro dia do Homer é o primeiro dia da nossa jornada de 49 dias para o Sinai. E também o primeiro degrau da construção da nossa alma para recebermos lá em Shavuot a Torá viva em nosso coração. Porque Jesus, o Pentecoste, é a Torá viva dentro de nós. Por isso, a reflexão desse dia não é sobre o amor que eu estou vendo, mas sobre a fonte invisível do amor. O que tem por trás disso que você também tem chamado de amor? Por isso, muitos que amam com intensidade acabam sendo destruídos por quem amam, porque o amor era um altar de idolatria. Não se ama para ser reconhecido, se ama para obedecer à ordem de ser canal de justiça de Deus. O primeiro teste no deserto foi de sede, não de água. Não era sede só de água, mas sede do cuidado, da atenção e do acolhimento. E o que aconteceu? O povo murmurou. Por quê? Porque ainda não sabiam amar a Deus. Amavam a Deus somente pela necessidade. Eu tenho falado isso sempre na igreja. Que a gente precisa amar a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida e não por aquilo que Ele pode fazer. Ele pode fazer muito. Ele dá vista aos cegos. Ele levanta o morto. Ele dá vida ao morto. Ele cura as feridas. Mas eu preciso amar a Deus por aquilo que Ele é na minha vida. Então, quando a gente ama para ser suprido, basta a escassez vir para o amor morrer, ele vai embora. Eu começo a culpar a Deus por escolhas minhas. Eu faço as escolhas e eu culpo a Deus. Então, toda estrutura espiritual maligna, ela começa com um amor não curado, com uma falta lá na infância. Então, relacionamentos que são cativeiros, que têm impedido você de crescer, eles nasceram de vínculos onde o amor era a carência. Que possamos refletir
neste primeiro dia, olha que estamos apenas no primeiro degrau, hein? Neste primeiro dia, de que forma você tem amado? Você sabe me dizer? Que forma você tem amado? Vamos refletir sobre isso? Para hoje, é só. Mas eu quero orar com você e deixar para que você pense nessa pequena conversa que nós tivemos. Mas eu tenho certeza que ela foi bem lá no fundo do seu coração. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em o nome de Jesus, me arrependo, Pai querido, por todo o amor que eu desenvolvi até hoje, um amor controlador, um amor manipulador, opressor, um amor contaminado pela necessidade que eu tinha de aceitação. Tira de mim, Senhor, todo esse amor contaminado pela necessidade de pertencimento, de aceitação, pela carência disfarçada de entrega, pela carência disfarçada de ser uma pessoa bacana, uma pessoa querida. Eu quero declarar nesta noite, ore assim sobre você, eu declaro sobre a minha vida. E eu quero falar, eu declaro sobre a tua vida, sobre a sua alma, que você possa praticar o amor de Jesus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Pai, me ensina a amar como o Senhor, meu Pai, com o teu coração, Pai. O amor, Senhor Deus, que me ensina, Senhor Deus, a amar a mim mesmo. O amor, ele não pode me machucar. Ele é um amor doador. É um amor como missão. Que este primeiro dia desta nossa jornada já possa fazer a diferença nos 48 degraus restante que nós nos veremos ainda pela frente. Amém? Que Deus possa te abençoar. Durma pensando, refletindo que amor eu tenho exercido. Amém? Shalom, shalom. Que Deus possa te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.